Bom, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Hoje nós vamos falar de marcas e cicatrizes, né? Gênesis capítulo 3, versículo 1. Nós vamos falar de 4 marcas. E a primeira marca que nós vamos falar é a marca do pecado, né? Ou seja, o pecado nos trouxe a morte espiritual e a morte física, né? Então, Gênesis capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz assim: Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim. Versículo 2: E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Aqui nós vemos, irmãos, que Satanás, ele, para agir nas nossas vidas, nós precisamos da legalidade. E aqui nós percebemos que nesse livro, nesse versículo do livro de Gênesis, a mulher deu legalidade para a serpente entrar na vida, né, dela e na vida da sua família, no caso Adão. Porque de que forma que ela deu essa legalidade? Dando ouvidos à serpente, né, pastor? Então ali a Bíblia diz que houve um diálogo, né, entre a serpente e a mulher, Samara. E só que a Bíblia relata apenas esse diálogo. Nós não sabemos quantos diálogos já haviam, né, pastor? Talvez quantos diálogos já teriam ocorrido, né? Para que realmente a serpente aos pouquinhos fosse, digamos assim, moldando a mente da mulher, manobrando a mente da mulher, para que chegasse naquela ocasião da mulher ceder, né, às astúcias de Satanás, né? Ou seja, o homem ceder às astúcias de Satanás. E o Satanás ele não age assim. Da primeira forma, ele já vem se revelando o que ele quer, a forma que ele quer agir. Mas é aos poucos, né? E através do quê? Da legalidade que nós vamos dando, né? Da legalidade que nós vamos dando a Satanás. Então, a princípio, muitas vezes a gente dá uma legalidade que imaginamos, olha, isso aqui não é nada, né? E vai. Aí uma outra vez fala, mas isso aqui é tão pequeno. E aí você não percebe que você está se envolvendo e dando legalidade para que Satanás comece a operar nas nossas vidas, né? E aí no versículo 4 diz assim: Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Olha só que astuta, né? Ou seja, você vê, a Bíblia não diz quanto tempo durou esse diálogo, mas o diálogo aqui estava com uma intimidade assim maravilhosa, né? Assim, digamos assim, né? A intimidade estava fluindo, né, pastor? Porque, olha, primeiro ela disse que ela chegou com tão astuta que ela já chegou falando o seguinte: olha, Deus falou que não era para comer de nenhum fruto desses que estão no jardim, né? Não era para fazer isso. Aí a mulher falou, não, falou que pode, só não pode comer daquela que está no meio do jardim. E aí, irmãos, interessante que o que nos chama a atenção para este texto é que Deus colocou a árvore, o fruto proibido aonde? No meio do jardim, ou seja, Deus não escondeu isso de ninguém, né? Deus não escondeu isso do homem. Ele falou, olha, isso aqui você não pode tocar, mas ele não escondeu, né? Porque a Bíblia diz que colocou no meio, ou seja, no lugar de destaque, né? Então ali o que era? Deus deu o quê? O livre-arbítrio, né? Então Deus não forçou o homem a não comer, né? Ou seja, então deixou para que o homem tomasse as suas próprias conclusões, né? Através daquilo, né? Então ele colocou no meio do jardim, ou seja, onde o homem transitava livremente e dialogava, né? A Bíblia diz que o homem dialogava com Deus todos os finais de tarde, né, pastor? Então havia um diálogo aberto. Isso aí o que era? Intimidade. Havia uma intimidade entre Deus e o homem, né? Então, e hoje, irmãos,
como que nós entramos em intimidade com Deus? Através da oração. A oração é a maneira que Deus deixou para que nós tenhamos intimidade com Ele, né? Não só o sangue revelado na cruz, que nos trouxe novamente a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus, mas através da oração. A oração nos dá a oportunidade de nós entrarmos em intimidade com Deus, né? E aqui no versículo 4, a Bíblia diz assim, ó: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Ou seja, o que é que Satanás estava chamando Deus? De mentiroso, não é? Se Deus já havia afirmado que se o homem tocasse naquele fruto, morreria, e a serpente veio e falou: não, certamente não morrereis. Então o que acontece? A serpente colocou Deus em xeque, não é isso? Não é, pastor? A serpente colocou Deus em xeque, falou: não, imagine, você pode comer isso que nada vai acontecer, porque no dia que você comer, você será como Deus, né? Então a serpente chamou Deus de mentiroso. E no versículo 5, a Bíblia diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha só. Olha o que a serpente falou: não, isso é balela. Você pode comer. Deus não quer que você seja como Ele, por isso que Ele colocou a proibição. Mas Deus não proibiu, irmãos. Deus só queria nos testar, não é testar, mas Deus queria a nossa obediência, né? Então o que Deus queria era que nós fôssemos obedientes, né? Obedecermos, e a nossa desobediência nos trouxe o pecado, não é isso? E aí no versículo 6 a Bíblia diz assim, olha: e viu a mulher que aquela árvore parecia agradável ao paladar. Vamos repetir comigo aqui, irmão. A árvore, né, parecia agradável ao paladar, ou seja, parecia. Então, ou seja, mais uma vez os nossos olhos nos enganam, né? Então, mais uma vez, aquilo que nós vemos não necessariamente corresponde com o original, né? Ou seja, aquilo que é fidedigno da presença de Deus. Então, a mulher viu aquela árvore e a árvore parecia agradável aos olhos para comer, né? E aí, continuando: e atraente aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Ou seja, então, além da árvore, era uma árvore atraente aos olhos, né? E agradável para dar o entendimento, né? Ou seja, então, você vê como que a serpente iludiu a mulher, né? Ela falou: o dia que você comer desse fruto, você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. E o que aconteceu com Satanás, irmão? Quando Satanás estava lá no céu, um anjo de luz, né, pastor? Ele queria ser como quem? Deus. Queria ser como Deus. E o que aconteceu com ele? Foi precipitado, foi enviado para essa terra, não é isso? E aí por quê? Porque ele queria ser como Deus. Então a glória de Deus, ela não é dividida com ninguém. A glória de Deus é só de Deus. Amém? E aí ele continua: tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. E aí, irmãos, o que é que entrou? O que aconteceu quando ela comeu esse fruto e deu também ao seu marido? O que aconteceu, irmãos? Abriram, né, os olhos deles, eles viram depois que eles estavam nus, e também não é só isso. Ele entrou o quê? A morte espiritual, né? Ou seja, a desobediência, ou seja, o pecado, através do pecado original, Adão e Eva, entrou a desobediência, né? E aí, consequentemente, né, a tradução da desobediência, o que é? O pecado, né? E aí, duas consequências gravíssimas, né, irmãos? Desobedientes, né? Outra consequência, morte espiritual, e a outra consequência terceira, né? Morte física, né, pastor? Então entraram duas mortes, né? Que é a morte espiritual, a morte física, né? Através de tudo isso, o que é que deu? A desobediência, né? Então, através da desobediência do homem, desencadeou uma série de situações, né? Primeiro a morte espiritual, morte física, né? E todos os males que a humanidade tem hoje, irmão, foram através do quê, né? Através do pecado, através da desobediência, né? Através do pecado original, Adão e Eva, todos nós sofremos com isso até hoje, né? Mas qual que é a nossa alegria? Jesus nos libertou, né? E hoje nós temos a oportunidade de salvação, não é isso? Então qual é a nossa grande expectativa? É as coisas materiais desta terra? Não! A Bíblia diz que o homem viverá do suor do seu rosto, não é isso? Temos que trabalhar, mas nós não podemos colocar o foco
né, na força do nosso braço e nas coisas dessa terra que a Bíblia diz que são perecíveis, né? Não é isso? Mas o nosso foco o que é? Céu, vida eterna. O nosso galardão é esse, né? E o que a Bíblia diz lá em Mateus? Que Deus, né, no grande dia enviará os seus anjos, né? Os seus anjos vão levar a sua igreja e nos encontraremos com quem lá no céu? Lá nos ares? Com Deus, né? Então nós nos encontraremos com Ele. E isso é maravilhoso, irmão. Isso é a maior alegria que aquele que conhece a Deus e vive nessa expectativa tem, não é? O galardão, vida eterna, salvação, né? E aí, irmãos, há uma grande mesa esperando por nós naquele grande dia, né, pastor? Há um grande banquete, né? Há um grande banquete esperando por nós. E aí, irmãos, qual que é o nosso desejo? Estarmos todos nós lá, né? E juntos ceiarmos com Ele naquele grande dia. Porque eu já falei isso outras vezes. A Bíblia diz que Deus, o grande objetivo é que todos se salvem. Então esse é o grande objetivo de Deus. Esse é o grande planejamento. Essa é a arquitetura de Deus. E foi por isso que Ele morreu na cruz, não foi isso? E o que é que diz lá 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14? O amor de Cristo nos constrange, não é isso? Porque Ele não morreu por um. Ele morreu por todos nós. E se Ele morreu por todos nós, não houve acepção de pessoas. Qual é o objetivo de Deus? Que todos se salvem, que todos ganhem a vida eterna. Mas o que a Bíblia diz também? Que muitos foram chamados, mas poucos foram os escolhidos. E aí por causa do que, irmão? Por causa da nossa desobediência, né? Então a nossa desobediência que desencadeia uma série de consequências gravíssimas para as nossas vidas, para as nossas famílias e por todos aqueles que nos cercam. Amém? Mateus capítulo 6, versículo 22, para nós completarmos essa primeira parte que nós falamos, que é a primeira marca. Mateus capítulo 6, versículo 22 ao 23. A Bíblia diz assim: a candeia do corpo são os olhos. Ou seja, então a candeia do nosso corpo, ou seja, são os nossos olhos. E de que forma? É o direcionamento que nos direcionam, né? Que nos direciona por onde nós devemos andar. Então, se os nossos olhos é a candeia do nosso corpo, então eles nos direcionam onde nós devemos andar, não é isso? Então vamos lá, continuando. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Ou seja, não andaremos mais em pecado. Correto? Versículo 23. Se porém os teus olhos forem maus, ou seja, continuarem na natureza do pecado, ok? Estão entendendo, irmãos? Continuarem na natureza do pecado, o teu corpo será cheio de trevas. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Vocês entenderam aqui, irmãos? Ou seja, se os nossos olhos são a candeia do nosso corpo, ou seja, é o que nos guia, né? É o que nos direciona, né? E aí diz se nós estamos na natureza ainda caída de Adão, ou se nós andamos como os filhos da luz, não é isso? E aí ele diz assim, olha, mas se o teu corpo, se o teu corpo estiver cheio de trevas, se portanto a luz quente são trevas, quão grandes serão as trevas? Ou seja, se os nossos olhos são luz, mas eles estão nos levando para as trevas, então, ou seja, então quão grandes são as trevas que estão em nós? Não andamos na luz, não andamos como filhos de Deus. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Jesus, Deus, Ele é a luz. E nós, como somos filhos de Deus, nós somos o quê? Luz, né? E a Bíblia diz que nós temos que brilhar em pleno meio-dia. Não é isso? Amém? E o segundo ponto, irmãos, que nós vamos falar nessa noite, a segunda marca é morte, angústia e medo. Vamos lá no mesmo livro de Gênesis, agora no capítulo 4, versículo 8. Nós vamos entender um pouquinho dessa segunda marca aqui. Gênesis capítulo 4, versículo 8 ao 13. Versículo 8. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando ele no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Ou seja, morte.
Ou seja, o primeiro homicídio, né, que aconteceu na terra, né? Ou seja, Caim matou Abel. Ou seja, o primeiro contato do homem, né, através já usando a natureza caída de Adão, o pecado, já teve o primeiro homicídio na terra. Aí no versículo 13, dá um pulinho para o versículo 13, a Bíblia diz assim: disse Caim ao Senhor, meu castigo é maior do que posso suportar. Ou seja, estava angustiado, né? No versículo 14, hoje me expulsas dessa terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer um que me encontrar me matará. E aí o que Deus fez, irmãos? Deus, a Bíblia diz que ele colocou uma marca. No versículo 15 vamos ver, Deus colocou uma marca, né, em Caim, para que ele não pudesse ser iguais aos outros, né? De que forma? Entrou o que aqui quando ele diz isso, né? Qualquer um que me encontrar me matará, ou seja, o medo, né? Então Caim, além de não ter a natureza de Deus, né, deixou de ter também as mesmas características da sua raça, não é isso? Ou seja, se Caim tivesse as mesmas características da sua raça, então eles seriam iguais a eles, né? Ou seja, então, mesma característica não era para ter fúria, rancor, ódio, não é isso? E aí o que acontece? Se tornou diferente por mais essa marca de homicídio, né? Ou seja, entrou mais uma marca de Caim, além da natureza caída, né? Entrou mais uma marca nele, o homicídio, né? Que até então ele fora o primeiro, e assim se tornou inimigo entre os seus, né? Ou seja, ele acabou se tornando inimigo entre o próprio povo dele, porque já havia, além do pecado, além da marca original do pecado, havia mais uma marca sobre Caim que até então os outros não tinham, né? E o que era? Homicídio. Ele causou a morte do seu irmão, né? E então Deus colocou uma marca, e essa marca o tornou novamente iguais aos outros, as mesmas características, né? Então nós não podemos afirmar que tipo de marca foi essa, né? Mas se... E aí no versículo 15 diz assim: mas o Senhor lhe respondeu, não será assim, se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, ou seja, uma marca. Amém? Para que ninguém que visse a ele, ou se viesse a encontrá-lo, o matasse. Amém? Então nós não sabemos que marca foi essa, né? Mas nós imaginamos que talvez foi uma marca que deixou ele parecido com os outros, com as mesmas características, né? Porque até então ele se tornou inimigo da sua própria raça, né? Porque entrou uma marca diferente nele, que foi o homicídio, a morte, né? E aí a terceira marca que nós vamos falar é a circuncisão da carne, ou seja, uma marca na carne. Gênesis agora capítulo 17, versículo 9. A Bíblia diz assim: de sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Ou seja, guarde o pacto, guarde o acordo que fiz com vocês. É isso que Deus está querendo dizer. E no versículo 10 ele diz assim: esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes. Aliança que terá que ser guardada, todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Ou seja, terão uma marca, né? E no versículo 11 a Bíblia diz assim: terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Ou seja, quando alguém vê-los, virão também essa marca, e isso se tornarão conhecidos por causa desse selo. Não é isso? Então essa marca, né, que Deus colocou, né, sobre os circuncidados, era uma marca que todos, né, deveriam ter, né? Então aquilo era uma marca, ou seja, era um selo, era autenticidade, aquilo se tornava autêntico, né? Autêntico, ou seja, um judeu autêntico, né? Ou seja, aquela marca da circuncisão, né? Uma circuncisão na carne. E no versículo 12 diz assim: da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa,
quantos que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês, né? Então Deus estava ensinando os hebreus que aquele sinal, aquela marca feita pelas mãos dos homens, ela apenas demonstrava um sinal de obediência, né? Ou seja, mas não era o suficiente para a salvação, né? Ou seja, aquela marca não era o suficiente para a salvação, né? Mas Deus estava ensinando que eles deveriam ter um sinal de obediência através da lei, né? E aí no versículo 13 diz assim: sejam nascidos de sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança, marcada no corpo de vocês, será uma aliança perpétua, ou seja, para sempre. Deus estava querendo dizer que aquela marca era um sinal que ele não esqueceria, né, do acordo firmado com o seu povo, e que a promessa ainda não havia sido cumprida, ou seja, que se cumpriria através da marca que seria, né, realizada por meio do Filho, né, Jesus Cristo, né? Ou seja, a validade, porque a marca das mãos dos homens não poderia produzir salvação, ou seja, nenhum esforço do homem pode reproduzir salvação. A salvação só vem através de Jesus Cristo. A salvação só vem através de Jesus. A salvação veio através de Jesus. Não é isso? E aí a quarta marca que nós vamos falar, irmãos, está lá no livro de João. Capítulo 20. Capítulo 20, versículo 24 ao 27. A quarta marca que nós vamos falar, irmãos, é as marcas e cicatrizes de Cristo. Ou seja, e também a incredulidade de Tomé. É a primeira João. Não, João, Evangelho de João. 20, versículo 24 ao 27. Construção. Ele diz assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, ou seja, gêmeos, ou seja, aquele que desenvolve em pares, ou seja, junto com Tomé existiam outros milhares de incrédulos, né? Ou seja, a Bíblia diz que Tomé era o Dídimo, ou seja, mas junto com Tomé, quantos Tomé não existem no meio de nós, né, irmão? Então, não é só ele chamado de Dídimo por ter talvez um gêmeos, mas quantos gêmeos, ou seja, quantos Tomé e quantos incrédulos não existem no nosso meio, né? Ou seja, ele não estava com eles quando veio Jesus. E no versículo 25, a Bíblia diz assim: os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Isso é uma marca do quê? Da incredulidade. Tem que ver para crer. E quantos Tomé não existem assim no nosso meio, né? Quantos Tomé não existem que só vê se crê? Para crer precisa ver, né? E aí no versículo 26 a Bíblia diz assim: uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Quem era Tomé? O incrédulo. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E no 27 a Bíblia diz assim: Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas. Eu tenho a marca da promessa.